Vamos pensar numa situação. Alguém recebe uma oferta para evitar um processo criminal. Uma segunda chance mesmo. Mas o que acontece se esse acordo for quebrado? É sobre isso que vamos conversar. A gente vai mergulhar numa regra bem específica do Supremo Tribunal Federal, que define exatamente as consequências de uma promessa quebrada aos olhos da lei. E olha, a regra que a gente está analisando não é qualquer uma, não é uma sugestão, não. É uma súmula vinculante. Isso quer dizer que ela vem da mais alta corte do país e é de cumprimento obrigatório. Todo juiz no Brasil tem que seguir. Por isso que o impacto dela no nosso tema de hoje é, assim, gigantesco. Essa pergunta é o ponto central da nossa discussão. É uma questão com consequências bem sérias. E a resposta, que está lá na súmula vinculante 35, não deixa dúvidas sobre o que acontece com quem desperdiça essa oportunidade. Então, antes da gente entender a regra para quando a coisa dá errado, primeiro a gente precisa ver como é que esse acordo de segunda chance deveria funcionar quando tudo corre bem. A transação penal é como se fosse uma saída da estrada principal da justiça, sabe? Para infrações mais leves, em vez de todo o processo de um julgamento, o promotor pode oferecer um acordo. Se a pessoa acusada aceita cumprir algumas condições, tipo prestar serviço comunitário, o caso é encerrado. E pronto, ela evita um processo criminal formal. No cenário ideal, o processo é bem simples, exatamente como está aí. Acontece infração, um acordo é proposto e aceito, as condições são cumpridas e, fim de história, o caso é arquivado. A ideia por trás disso é ser um jeito eficiente de resolver questões menores, sem afogar os tribunais em processos. Tá, mas e quando esse fluxo é interrompido? Quando o combinado não é cumprido? É exatamente aqui que entra a súmula vinculante 35, a regra do Supremo. O texto da regra é cristalino. Se o acordo é quebrado, tudo volta a estaca zero. É como apertar um botão de desfazer. O promotor, então, ganha sinal verde para seguir com a acusação formal, como se o acordo nunca tivesse existido. Para entender por que isso é tão importante, a gente precisa conhecer a tal da coisa julgada material. Pensa nela como se fosse o selo final, o carimbo de caso encerrado para sempre no mundo do direito. É o que impede que alguém seja julgado duas vezes pelo mesmo crime. E o ponto crucial é este. A súmula 35 deixa bem claro que esse acordo de segunda chance não recebe esse carimbo definitivo. Então, a lição principal é essa. A transação penal não é um veredito final, de jeito nenhum. É um acordo condicional. O caso só está realmente encerrado quando cada pedacinho do combinado é cumprido. Se uma cláusula sequer for quebrada, aquela segunda chance, já era, está oficialmente fora da mesa. Agora, vamos detalhar um pouco mais as consequências diretas de não cumprir o que foi acordado, exatamente como a regra estabelece. A diferença é gritante. De um lado, cumprir o acordo significa o fim do caso. Do outro, o descumprimento simplesmente anula tudo e reabre a porta para um processo criminal completo, como se a transação nunca tivesse acontecido. Mas aí fica a pergunta: retomar uma acusação depois de um acordo já ter sido feito, isso não seria meio injusto? Vamos dar uma olhada na justificativa do próprio Supremo Tribunal para isso. E aqui está a lógica do STF, que é bem interessante. Reiniciar a acusação não é visto como uma punição. Pelo contrário, o argumento é que essa é uma forma de garantir os direitos da pessoa acusada. Porque, ao ir para um julgamento completo, essa pessoa tem a chance de apresentar uma defesa plena, com todas as garantias legais, algo que aquele acordo mais informal não oferece. Ok, a regra parece bem direta quando o descumprimento é total, mas e quando a situação não é tão 8 ou 80? A vida real, claro, trouxe casos que a súmula não responde de forma direta. Essa é a pergunta de $1 milhão. E é ela que levou a interpretações bem interessantes nos tribunais. O que acontece quando um esforço foi feito, mas o acordo não foi cumprido 100%? Essa tabela aqui dá uma ideia muito boa de como os juízes se viram nessas situações mais complicadas. Presta atenção na última coluna. Nesses casos de cumprimento parcial, muitas vezes os juízes acabaram contornando a súmula 35. E em vez de só perguntar, o acordo foi quebrado, sim ou não, eles fizeram outras perguntas, tipo, será que a parte que foi cumprida já não é uma sanção suficiente? Ou, ainda existe um motivo forte para continuar com essa acusação? Isso mostra uma análise que vai além do texto seco da regra. Resumindo, a súmula resolve a questão do tudo ou nada. Se não cumpriu nada, a regra é clara. Mas a jurisprudência mostra que nesse meio termo, na zona cinzenta do cumprimento parcial, os juízes ainda têm bastante autonomia para analisar as particularidades de cada caso.
No fim das contas, isso tudo nos leva a um desafio fundamental de qualquer sistema de justiça, não é? A súmula 35 traça uma linha bem definida para garantir que uma segunda chance não vire um passe livre para a impunidade. Mas as nuances que a gente vê nas decisões judiciais mostram a luta real. Como equilibrar a necessidade de responsabilização com a realidade complexa do esforço humano? Achar esse equilíbrio perfeito, bom, esse continua sendo o trabalho diário da própria justiça.